E aí pessoal, nós de novo, Psicasados, Marcel Nilo, Camila Borges. E nós vamos falar hoje sobre 5 características de relações não saudáveis. Nós já trouxemos aqui no canal um vídeo que fala sobre o que é relacionamento e hoje a gente vai falar um pouco sobre 5 características de relacionamentos não saudáveis. Como a gente já falou um pouquinho, a gente está em constante ato de se relacionar com os outros. Porém, existem algumas características em algumas pessoas que trazem uma certa dificuldade quando a gente está se relacionando. E hoje a gente vai falar justamente sobre essas características para que você consiga identificar se tem alguma pessoa com quem você está se relacionando que possui alguma dessas características. Você já deve ter pensado em alguém, né? Quando falou relação não saudável, você já deve ter apontado o dedinho seco para alguém, mas é importante também a gente refletir e pensar sobre a gente, se a gente também pode estar sendo ou tendo alguma dessas características em alguma relação nossa, que com certeza sempre acaba sobrando um pouco pra gente também. Né, Lili do Campo? Vamos lá, característica número 1. O sanguessuga. Você com certeza deve lembrar de alguma relação, alguma pessoa que quando você conversa com ela, toda vez que você encontra com ela, você sente que a sua energia foi sugada. É aquela pessoa que depois que você sai desse encontro, você sente que você está cansado, sem perspectiva da vida. Todas aquelas coisas boas que você estava planejando parece que já deu uma preguiça. Às vezes a gente confunde essa falta de vitalidade, justamente que a pessoa às vezes nos rouba, com uma preguiça. Então às vezes acaba passando como algo até corriqueiro por parecer uma preguiça, mas às vezes a gente foi sugado. A pessoa sanguessuga, né, como aqueles bichinhos que sugam o que é de bom na gente. Então às vezes essa pessoa... Aquela sua energia positiva, né? Exatamente, os dementadores, para quem assiste Harry Potter. Sim. Esses caras aí que pega e rouba a sua vitalidade. Então você sai daquilo ali meio pesado, parece que tá igual aquele filme Espírito, né, que parece que tem uma coisa na sua costa, assim, está super baixo. E é aquele tipo de relação que na verdade você nem consegue ter uma relação, que é muito mais onde a pessoa fala e quando você vai trazer a sua fala não tem tanta importância como quando é ela que está protagonizando a fala. E aí, reconheceu alguém? Lembrou de alguém? Não precisa pôr alguém, né? Não precisa pôr o nome no comentário, tá? Se quiser, apenas fale que você conhece, mas não precisa expor ninguém também, beleza? A segunda característica seria o Deus dos saberes. O que seria, né, a pessoa que tem essa característica? Com o nosso cameraman aqui, por exemplo. É quando você, em qualquer assunto, qualquer contexto, é sempre a pessoa desvalidando a sua fala e o seu pensamento. Não importa o que você fale, ela sempre vai ter um jeito melhor. Se você... Não, mas sabe o que é? O Deus do saber, ele acha que ele sabe explicar melhor do que você. Inclusive te interrompe enquanto você está falando. E é justamente isso que acontece, né? Essa cena que o Marcel fez é uma situação bem real do que acontece quando a gente está convivendo, tendo uma relação com uma pessoa que é assim. É quando você tenta expor seu pensamento, trazer o seu conhecimento e a pessoa vem, você fala que é legal, a pessoa vai trazer aquele argumento que Z é muito melhor porque ela já passou por aquilo, que ela sabe do que ela está falando. Mas sabe o que é? É que na verdade é o jeito que você falou que não deu para entender direito. Quando você fala de outra forma, as pessoas entendem melhor. E é justamente isso, a pessoa, nesses comentários que ela entra, ela vai te diminuindo, até que você tenha a sensação que você está sumindo, né? E que a sua fala ela não tem validade, que não tem importância e que tudo que ela traz sempre é melhor, porque ela tem a experiência, ela sabe o que ela está falando, ela está acima. Exatamente isso, é como se ela estivesse sempre acima de você. E uma relação dessa, ela te consome também, assim como a relação sanguessuga. Característica número 3, a falsa felicidade. Então, o que seria isso? Sempre tem coisas na nossa vida que são não tão boas, mas quando acontecem coisas boas, a gente
muitas vezes quer compartilhar. E mesmo quando às vezes a gente faz aquela promessa, não, vou guardar isso pra mim. Não vou contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém, mas quando você encontra a pessoa, ou algum conhecido, algum parente, enfim, alguém, e você conta a sua conquista, essa pessoa, né, a falsa felicidade, o que acontece, ela nunca consegue ficar genuinamente feliz por você. Então, é como se acabasse o assunto, é como se contasse aquela sua conquista, tipo, consegui fazer tal coisa. Ah, legal. Então, nossa, você não sabe, eu acabei de comprar uma casa. Puxa. Entendeu? Então, parece que sempre o assunto morre, né? Parece aquela coisa que, igual o final de música dos anos 80, sempre no fade out, assim, sempre acaba o assunto puxando outra coisa, porque a pessoa não consegue ficar feliz pela sua conquista, ela não consegue entender que às vezes você não depende dela para conquistar as coisas, né? Então... E o detalhe disso é que sempre ela vem colocando uma conquista dela, né? Então não é que morre o assunto, acaba, ela troca de assunto. Ela deixa morrer o seu assunto para que ela possa vir e trazer o dela, né? Então que a minha conquista também é muito melhor, o que é um pouco parecido também com o Deus do Saber, só que na parte de conquista, é como se a pessoa estivesse todo momento competindo com você, mas você não tá nessa competição, ela meio que compete sozinha. E essa, na minha opinião, é uma das características que mais a gente reproduz também. É uma coisa que, às vezes, sem a gente perceber, a gente cria manias de relacionamentos, né? E uma delas é essa, de quando a pessoa conta uma coisa boa, você já busca na sua vivência, na sua história, alguma coisa boa para contar também. E nem sempre, às vezes você tem que apenas tá ali pela pessoa ouvindo, nem sempre é a hora de você comentar a sua conquista também. A pessoa pode apenas perguntar, e aí, você conseguiu alguma coisa também? É aquele famoso que a gente, né, tem vivido muito nesses últimos tempos, que a gente não tá numa conversa para ouvir o que o outro diz, mas a gente tá pra, né, ouvir pra gente falar por cima, rebater, né? Então não é aquela relação onde realmente tá tendo uma relação, é só um eu falo, você me escuta e assim vai. É igual, né, na minha época de infância, é o famoso meu pai é muito melhor que o seu, né? Então é tipo assim, você fala uma coisa, o outro já rebaixa, mas o meu é muito melhor que o seu, mas o meu é muito melhor que o seu, então fica mais ou menos isso. De uma forma também que ela é velada, mascarada, porque não fica também bonito socialmente você agir dessa maneira. Então, às vezes acontece de forma sempre velada, por baixo dos panos. Às vezes você nem percebe, aí depois você começa a pensar, puxa vida, né? No decorrer do seu dia aconteceu tal situação, parece que a pessoa não ficou tão feliz por mim. Se você tiver uma percepção um pouco melhor de observação, você já pega na hora, né? Não precisa nem passar os dias. E esse é a falsa felicidade. Quarto, o dissimulado. Que tem eu. Oi? Não é eu não. Não sei de nada não. O dissimulado. O dissimulado pra mim, a pessoa mais difícil da gente conseguir lidar, porque o dissimulado, ele tá a todo momento dissimulando. Então aquela pessoa que sempre dá aquela alfinetada, joga uma indiretinha, e o que acontece? Você vai vendo, você vai se incomodando, você vai sentindo, né, como a pessoa age com você. Porém, quando você chega no seu limite de aguentar esses pequenos insultos e você decide se posicionar, a pessoa fala, não, mas eu não, imagina, não é isso que eu queria dizer. Eu acho que você está sendo muito exagerada na sua reação. Ela converte se colocando como vítima e você como vilão da história, né? Então, por que é muito difícil lidar com isso? Porque a pessoa, ela nunca age de forma... Ela nunca fala claramente, diretamente o que ela quer te dizer. Então ela vai soltando coisinhas em situações onde você não consegue, né, rebater, mas quando você rebate, ela tenta te colocar como o vilão da história. E isso é muito difícil porque você começa a se culpar sobre a forma como você se relaciona, como você sente o mundo, você começa a se questionar sobre os seus valores, sobre o problema ser você, quando na verdade não. É a pessoa que está a todo momento com pequenas provocaçõezinhas
e fazendo ainda com que você saia com esse sentimento de culpa, né? Então, numa relação como essa é muito difícil você conseguir se posicionar, porque sempre a culpa, ela pesa muito por você achar que o problema da relação é você. Sim, geralmente quando pessoas dissimuladas têm essa habilidade de manipulação, né? De manipulação, justamente para dar esses comentários, que nunca é feito em, às vezes, situações onde está só você e a pessoa, onde você consegue dialogar com ela, falar, não, acho que, né, eu interpretei mal, me expressei mal e você não interpretou corretamente, deixa eu me explicar novamente. Não, geralmente é em situações onde você não vai conseguir debater isso. Então, quando tem outra pessoa junto, ou no meio de uma loja, um restaurante, em reuniões familiares. Então é coisas que fica difícil às vezes você ter uma conversa mais profunda. Então é basicamente isso. O dissimulado é muito difícil de você conseguir se relacionar e se posicionar justamente por conta da forma como ele vai manipulando a situação. Quinta característica. Faz de novo. Quinta característica, o sumido. Bom, o sumido, quem que é esse cara? Que pode ser você também muitas vezes. O sumido é aquela pessoa que não demonstra interesse nenhum por você, pelas suas conquistas, por sua vida. E do nada surge essa pessoa, brota do chão, né? Igual água, igual umidade em casa velha, brota do nada essa pessoa e ela vem pedir um favor, vem pedir uma coisa para você. É diferente, né? A gente não pode confundir também com a correria do dia a dia. A gente sabe que a pessoa tem uma vida corrida, ela está lutando pelos sonhos delas, a gente está lutando pelos nossos sonhos. Então não tem uma cobrança, né, de você estar todo momento atualizando a pessoa atualizando você. E ainda assim, às vezes quando você precisa de algo, você conversa com ela. É diferente, você sente quando é algo mais sincero na relação, ou quando é aquela pessoa que do nada surge para tirar um proveito de você, tirar o melhor de você. Esse é o famoso sumido. Conhece alguém assim? Opa! Eu não conheço. Mas não vamos expor aqui. Você conhece alguém assim? Se tiver, não coloca no comentário também, mas pode dar um joinha aí que a gente vai entender. E, inclusive, essa pessoa, ela surge, né, com um ar totalmente amável, daí ela pergunta como que vai a sua vida, também tem esse quesinho de manipulação, pra não parecer, óbvio, né, a gente tenta mascarar que você não tá procurando uma pessoa só porque você tem um interesse, né, mas, né, com uma boa percepção a gente consegue identificar. E o importante de todas essas características é que ela sempre vai trazer algum incômodo, sempre você vai sentir algum incômodo com a pessoa, sempre algo que não é muito positivo, sabe? Quando fica uma luzinha piscando e você, nossa, eu não sei, mas essa pessoa parece que eu gosto dela, mas parece que não desce, tem alguma coisa que incomoda, né? Então, a gente tem até algumas dicas para que você consiga lidar com pessoas assim, né? A gente trouxe essas características justamente para que seja possível que você consiga identificar, né? Mas a gente tem que identificar também de forma responsável, não é para sair taxando as pessoas de porque você é sanguessuga, né? Não é essa a intenção da gente jogar na cara das pessoas como elas se portam nas relações. Mas é de você conseguir identificar se a pessoa é assim, se você tem relação com alguém assim e como que você pode agir com isso. O primeiro passo sempre é você conseguir identificar, né? E o segundo passo eu acredito que seria você começar a refletir qual que é o sentido dessa pessoa na sua vida. É uma pessoa que merece que você tenha uma manutenção de relacionamento, ou é uma pessoa que se você cortar vínculo não vai fazer falta, né? Então é você conseguir refletir sobre essa pessoa na sua vida, sobre o papel dela na sua vida. Sobre esse relacionamento, né? Porque muitas vezes vai ter relacionamentos que a gente vai falar isso em outro momento, com mais detalhes, mas tem relacionamentos que às vezes a gente não consegue cortar, né, naquele momento. Mas todos eles... Como pai, mãe, irmão, né? Sim. São relações que é muito mais difícil de você conseguir dar um corte. Ou mesmo o trabalho, o chefe, né, o supervisor, você depende do seu trabalho, do dinheiro, do sustento, e muitas vezes você não consegue do nada chegar e falar, não suporto essa relação,
estou mudando de área de trabalho. Não, você tem que, às vezes, criar alternativas, adquirir ferramentas para lidar com essas situações, com essas pessoas, né, que têm essas características, para ter essa manutenção, às vezes até para manter esse relacionamento até você, né, se é algo que você quer modificar, até você ter condições de modificar de uma forma saudável. E algo muito importante também é a gente conseguir trazer essa reflexão para nós, porque é muito mais fácil a gente enxergar quando é no outro, né? E é muito mais difícil a gente conseguir refletir como a forma como nós nos relacionamos com o outro. Então, de você, né, ouviu todas essas características, fazer uma reflexão, será que eu trago alguma dessas? Né? Então, e como que eu posso modificar isso, né? Por que eu ajo assim com as pessoas? E conseguir modificar em si também, que quando a gente se modifica, a gente, né, automaticamente modifica a nossa relação com o meio. Bom, finalizando então, hoje a gente falou sobre relacionamentos não saudáveis e a gente deu algumas características para você analisar e principalmente refletir os seus relacionamentos e se você também faz parte dessas características. Outro conselho é: não tente rotular ninguém, chegar e falar, você é um sanguessuga, porque a gente pode estar carregando muito desses rótulos, desses selos para lá e para cá também. A psicologia, a gente como psicólogo, a gente sabe que hoje em dia, principalmente, a gente luta muito para que não tenha esses rótulos, certo? Seja em transtornos, em qualquer coisa, a gente não rotula as pessoas. E justamente quando a gente traz essas características é para a gente analisar e tentar melhorar a nossa qualidade de vida, nossas relações, mas não para taxar ou rotular ninguém. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, clica no joinha, curte, clica em inscrever-se no canal, nos siga no Instagram e comenta aqui embaixo se você conhece alguma pessoa com que você se relaciona dessa forma, se você é essa pessoa, coloca aqui os temas que você gostaria de ouvir a gente falar, que vamos fazer com o maior prazer. Cruz, tchau, tchau. Então, geralmente nessas relações, encontros familiares, restaurantes, então fica difícil ela... de novo, cacete. Vamos lá...